Friedrich Engels, As Guerras Camponesas na Alemanha. Capítulo 6. A Guerra dos Camponeses na Turíngia, Alsácia e Áustria. Ao instalarem as primeiras insurreições na Suábia, Thomas Manzer se apressara a voltar à Turíngia, fixando residência entre fevereiro e março na cidade livre de Murhausen, onde mais força tinha seu partido. Em sua mão reunia os fios de todo o movimento, conhecia o alcance de toda a tormenta que ia desencadear-se na Alemanha do Sul. Encontrou terreno altamente favorável. Na própria Turíngia, que fora o centro da reforma, a excitação atingira o auge. A miséria que reinava entre os camponeses oprimidos, assim como as doutrinas revolucionárias, religiosas e políticas que circulavam, haviam preparado também nos países vizinhos, em Hessen, Saxe e na região do Harz, o terreno para a insurreição geral. Sobretudo, em Murhausen, a tendência extremista de Manzer ganhara a massa da pequena burguesia, que esperava com impaciência o dia em que iria fazer sentir aos orgulhosos patrícios os efeitos de sua superioridade numérica. A fim de que se não adiantassem ao momento combinado, o próprio Manzer tinha de acalmá-los. Porém, seu discípulo, Pfeiffer, que dirigia este movimento, já estava a tal ponto comprometido que não pôde mais contê-los. A 17 de março de 1525, muito antes de iniciar-se a sublevação geral na Alemanha do Sul, a cidade de Murhausen fez sua revolução. O velho conselho patrício foi destituído. O conselho eterno, que acabava de ser eleito, tomou conta do governo sob a presidência de Thomas Manzer. O pior que pode suceder ao chefe de um partido revolucionário é ver-se forçado a tomar o poder no momento em que o movimento ainda não está bastante amadurecido para que a classe que representa possa assumir a direção e para que se possam aplicar as medidas necessárias ao domínio dessa classe. O que na realidade pode fazer não depende de sua própria vontade, senão do grau de tensão a que chega o antagonismo das diferentes classes e do desenvolvimento das condições de vida materiais, do regime de produção e circulação, que são a base fundamental do desenvolvimento dos antagonismos de classe. O que deve fazer, o que lhe exige seu próprio partido, tampouco depende dele ou do grau de desenvolvimento que haja alcançado a luta de classes e suas condições. Está ligado às suas doutrinas e reivindicações anteriores, e estas não são o resultado das relações momentâneas entre as diferentes classes sociais, nem do estado momentâneo e mais ou menos casual da produção e circulação, e sim de sua maior ou menor capacidade de compreender as tendências gerais do movimento social e político. Encontra-se, pois, necessariamente diante de um dilema insolúvel. O que realmente pode fazer acha-se em contradição com toda a sua atuação anterior, com seus princípios e com os interesses imediatos de seu partido. E o que deve fazer não é realizável. Numa palavra, vê-se forçado a representar não o seu partido e sua classe, mas sim a classe chamada a dominar no momento. O interesse do próprio movimento obriga-o a servir a uma classe que não a sua e a entreter a sua própria classe com palavras e promessas e com a afirmação de que os interesses daquela classe estranha são os dela. Os que ocupam essa posição ambígua estão irremediavelmente perdidos. Temos visto alguns exemplos nestes últimos tempos. Recordemo-nos da posição que, no último governo provisório da França, ocupavam os representantes operários, apesar de não representarem senão uma etapa muito inferior ao desenvolvimento do proletariado. Os que depois das experiências do governo de fevereiro, não falemos dos nobres governos provisórios e regências do Império na Alemanha, podem ainda anelar postos oficiais ou são extraordinariamente bobos ou não pertencem senão de boca ao Partido Revolucionário. Porém, a posição de Manzer diante do Conselho Eterno de Murhausen era muito mais arriscada que a de qualquer governante revolucionário da atualidade. Não somente aquele movimento, como todo aquele século, não estavam amadurecidos para
para a realização das ideias que o próprio Manzer começara a imaginar tarde e confusamente. A classe que ele representava acabava de nascer, não estava ao menos completamente formada, nem era capaz de subjugar e transformar a sociedade inteira. A mudança de estrutura social que ele imaginara não tinha o menor fundamento nas condições materiais existentes, onde se achava em gestação uma ordem social que ia ser exatamente contrária à ordem que havia sonhado. Não obstante, continuava ligado às suas pregações anteriores sobre a igualdade cristã e a comunidade evangélica de bens. Tinha de efetuar pelo menos uma tentativa de aplicação. Proclamou-se a comunidade de bens, o trabalho obrigatório para todos e a supressão de toda a autoridade. Porém, na realidade, Münchhausen continuava sendo uma cidade livre, republicana, com uma constituição um tanto mais democrática, um senado eleito por sufrágio universal e controlado pela Assembleia e uma organização de beneficência apressadamente improvisada. Esta revolução social, que tanto horrorizava os burgueses protestantes da época, não passou, na realidade, de um ensaio tímido e inconsciente para estabelecer prematuramente a atual sociedade burguesa. O próprio Manzer parece haver percebido o abismo que separava suas teorias da realidade objetiva. Um abismo que ele tanto menos podia ignorar quanto mais as cabeças incultas de seus partidários desfiguravam sua teoria genial. Com zelo desusado, mesmo para ele, pôs-se a propagar e organizar o movimento. Escreveu cartas e mandou emissários a toda parte. Seus escritos e pregações refletem um fanatismo revolucionário que, ainda tendo em conta seus escritos anteriores, produz estupefação. O tom humorístico e juvenil dos panfletos revolucionários de Manzer desapareceu por completo, como também a linguagem ponderada e sistemática de pensador que empregara em certas ocasiões. Agora Manzer é um profeta da revolução com todo o seu ser. Incendeia incessantemente o ódio contra as classes dominantes, desperta as paixões mais violentas e, quando fala, emprega as frases incendiadas que o delírio nacional e religioso atribuía aos profetas do Velho Testamento. O novo estilo a que teve de acostumar-se indica o nível cultural do público que ele tinha de influir. O exemplo de Münchhausen e a agitação de Manzer não tardaram em produzir efeito nas demais regiões. Na Turíngia, nos campos de Fischfeld, no Harz, nos ducados da Saxônia, em Hessen e Fulda, na Alta Franconia e no Voigtland, os camponeses levantaram-se e formaram bandos que queimaram castelos e conventos. Manzer era o chefe reconhecido de quase todo o movimento, cujo centro continuava sendo Münchhausen. Enquanto que em Erfurt triunfava um movimento puramente burguês, adotando o partido que ali dominou uma atitude ambígua ante os camponeses. No começo, os príncipes da Turíngia se viram diante dos camponeses tão impotentes e desorientados quanto os da Franconia e Suábia. Nos últimos dias de abril, o Landgrave de Hessen conseguiu por fim concentrar um corpo de exército. Esse Landgrave era o mesmo Felipe, cuja piedade lhe valeu tantos elogios por parte dos historiadores burgueses e protestantes da Reforma e sobre cujas infâmias contra os camponeses também ouviremos neste pequeno relato. Em várias expedições rápidas e graças à sua atitude enérgica, o Landgrave Felipe submeteu a maior parte do país, mobilizou novos contingentes e entrou no território do abade de Fulda, de quem fora vassalo até então. A 3 de maio, venceu os camponeses de Fulda sobre a Frauenberg e submeteu o país inteiro, aproveitando a ocasião para livrar-se da soberania do abade, como para transformar toda a abadia de Fulda em feudo de Hessen, reservando-se, está claro, o direito de secularizá-la mais tarde. Depois, ocupou Eisenach e Langensaus.
e, unidas às tropas do Duque de Saxe, marchou contra Mulhausen, foco principal da rebelião. Münzer concentrou suas tropas, cerca de 8.000 homens, munidos de alguma artilharia, perto de Frankenhausen. Os camponeses da Turíngia não sabiam o valor guerreiro que uma parte dos destacamentos da Suábia e Franconia mostrou diante de Truchsess. Não dispunham de armamento suficiente, eram indisciplinados, em suas fileiras haviam poucos soldados veteranos e a falta de chefes era absoluta. O próprio Münzer não possuía, sem dúvida, o menor conhecimento militar. Não obstante, os príncipes acreditaram oportuno aplicar a mesma tática que tantas vezes proporcionara a vitória a Truchsess, a felonia. A 16 de maio, iniciaram negociações, concluindo um armistício para atacar de repente os camponeses antes de terminarem a guerra. A trégua. Münzer e os seus haviam se fortificado por trás de uma barreira de carros no monte que ainda tem o nome de Schalachberg, ou seja, Monte da Batalha. Já graçava a desmoralização entre os bandos. Os príncipes prometeram-lhes a anistia geral caso entregassem Münzer. Este convocou uma reunião para discutir as propostas dos príncipes. Um cavaleiro e um padre mostraram-se a favor da capitulação. Münzer fê-los conduzir para o centro do círculo dos conferentes e ali mesmo mandou decapitá-los. Esse ato de energia terrorista foi saudado com entusiasmo pelos revolucionários decididos e, consequentemente, levantou um pouco o moral dos camponeses. Não obstante, a maior parte destes se dispersaria sem opor resistência, se não se dessem conta de que, apesar da trégua, os Lansquenets e os príncipes que cercaram os montes avançavam contra eles em colunas cerradas. Apressaram em tomar posição por trás dos carros, porém as balas de canhão e arcabuz já haviam começado a fazer estragos entre os camponeses quase indefesos e pouco habituados à guerra. Os Lansquenets já haviam chegado até a barreira de carros. Depois de uma breve resistência, romperam a linha de carros, apoderando-se dos canhões e dispersando os camponeses. Estes fugiram em debandada e caíram nas mãos das colunas envolventes e da cavalaria, que fizeram uma horrível matança. Dos 8.000 camponeses, morreram 5.000, e o restante conseguiu refugiar-se em Frankenhausen, levando atrás de si a cavalaria. Münzer, que estava ferido na cabeça, foi descoberto numa casa e capturado. A 25 de maio, rendeu-se também Mulhausen. Pfeiffer, que permanecera na cidade, conseguiu fugir, mas acabou sendo detido perto de Eisenach. Na presença dos príncipes, Münzer foi submetido à tortura e, a seguir, decapitado. Subiu ao cadafalso com a mesma coragem que demonstrara toda a vida. Tinha no máximo 38 anos. E Pfeiffer também foi decapitado. Com esses dois, morreram muitos outros. Em Fulda, o piedoso Filipe de Hessen iniciara a carnificina. Entre outros abusos, ele e os príncipes saxões mandaram passar 24 rebeldes a fio de espada. Em Eisenach, em Langalsace, 41. 300 depois da batalha em Frankenhausen. Mais de 100 em Mulhausen. 26 em Germar. 50 em Tungeda. 12 em Sangerhausen. E 8 em Leipzig. Isso sem contar as numerosas mutilações e outras torturas, além de meios mais pacíficos, como o saque e incêndio de aldeias e cidades. Mulhausen teve de renunciar à sua independência de cidade imperial para ser incorporada aos principados saxões, do mesmo modo que a abadia de Fulda tinha sido incorporada ao landgraviado de Hessen. Os príncipes atravessaram a serra da Turíngia, onde os camponeses da Franconia, procedentes do acampamento de Wildhausen, se haviam unido aos da Turíngia, queimando numerosos castelos. Perto de Meiningen, travou-se um combate. Os camponeses foram derrotados, retirando-se para a cidade. Porém,
Esta repentinamente cerrou suas portas e ameaçou-os com um ataque pela retaguarda. Os camponeses, a quem a traição de seus aliados colocara em situação difícil, capitularam aos príncipes e dispersaram-se antes mesmo de terminarem as negociações. O acampamento de Wildhausen dissolvera-se já havia tempo. Com a dissolução desses bandos, aniquilaram-se os últimos restos da insurreição em Saxe, Hessen, Turíngia e na Alta Francônia. Na Alsácia, a sublevação se havia produzido mais tardiamente do que a da margem direita do Reno. No bispado de Estrasburgo, os camponeses não se sublevaram antes de meados de abril. Seguiram-se-lhes os da Alta Alsácia e Sindigau. A 18 de abril, um bando de camponeses da Alta Alsácia saqueou o mosteiro de Altdorf, na região de Ebersheim e Bar, assim como nos vales de Willer e do Urbis. Formaram-se outros bandos. Logo se uniram, formando o grande destacamento da Baixa Alsácia, que organizou a tomada das cidades e aldeias e a destruição dos conventos. Por toda parte, de cada 3 homens, um teve de se incorporar ao exército. Os 12 artigos desse destacamento foram muito mais radicais do que os da Suábia e Francônia. Enquanto a primeira coluna da Baixa Alsácia se concentrava perto de São Hipólito, depois da fracassada tentativa de tomar essa cidade, e se apoderava de Barken, Rapotweiler e Richelweiler, respectivamente, a 10, 13 e 14 de maio, graças a um acordo com cidadãos, a segunda coluna, sob o comando de Erasmo Gerber, saía para tomar Estrasburgo de surpresa. O intento fracassou e a coluna dirigiu-se para os Vosgos, destruindo o mosteiro de Mauersmanter e sitiando Saverna, que se rendeu a 13 de maio. Daí marchou para a fronteira da Lorena, sublevando a parte limítrofe desse ducado, enquanto fortificava os postos da montanha. Em Herbolzheim, às margens do Sarre, e em Neuburgo, estabeleceram-se grandes acampamentos. 4.000 camponeses alemães da Lorena fortificaram-se perto de Sarregemines. Por fim, havia na vanguarda 2 destacamentos, o de Koben, os Vosgos, perto de Stutzelbrunn, e o de Kleburgo, perto de Wissemburgo, que defendiam a frente e a ala direita, enquanto a ala esquerda se apoiava nas tropas da Alta Alsácia. Estas se achavam em movimento desde o dia 20 de abril. A 10 de maio fizeram a cidade de Surs entrar na Irmandade Camponesa. O mesmo já haviam feito a 12 em Gebelwiller e a 15 em Samheim. O governo austríaco e as cidades livres da região uniram-se imediatamente contra os camponeses, mas não tinham força suficiente para resistir e muito menos para atacar. Exceto poucas cidades, em meados de maio, toda a Alsácia estava nas mãos dos insurretos. Porém, já se aproximava o exército que ia castigar a ousadia dos camponeses alsacianos. Foram os franceses que ali restabeleceram a dominação da nobreza. O duque Antônio de Lorena pôs-se em marcha a 6 de maio, à frente de um exército de 30.000 homens, entre os quais achava a fina flor da nobreza francesa e tropas mercenárias espanholas, piemontesas, lombardas, gregas e albanesas. Em 16 de maio, ocorreu o primeiro encontro perto de Lutzelstein, com 4.000 camponeses que foram vencidos sem dificuldade. A cidade de Saverna, ocupada pelos camponeses, foi obrigada a capitular no dia seguinte. Enquanto as tropas lorenas ainda estavam entrando e desarmando os camponeses, violou-se o acordo de capitulação. Os Lansquenets atiraram-se contra os camponeses indefesos, matando muitos deles. As demais colunas da Baixa Alsácia dispersaram-se e o Duque Antônio marchou contra os da Alta Alsácia. Estes últimos tinham se negado a correr em auxílio dos camponeses da Baixa Alsácia em Saverna.
agora viam-se atacados pelo grosso das forças lorenas e defenderam-se muito valentemente. Porém, a enorme superioridade numérica, 30.000 contra 7.000, e a traição de grande número de cavaleiros, sobretudo a do corredor de Heinz-Weiler, tornou inútil toda sua valentia. Foram totalmente derrotados e dispersos. O duque submeteu toda a Alsácia com a crueldade do costume. O Sandgau foi a única região não castigada pela sua presença. Ali o governo austríaco intimou os camponeses à conclusão do Tratado de Eisenheim, ameaçando-os de chamar o duque. Porém, o próprio governo não tardou em romper esse tratado, mandando enforcar um sem número de pregadores e dirigentes do movimento. Mas os camponeses do Sindgau voltaram a sublevar-se até que, por fim, foram incluídos no Tratado de Offenburgo, a 18 de setembro. Resta relatar a guerra camponesa nos Alpes austríacos. Desde que se iniciou o movimento da Stara Prava, esses territórios, assim como o arcebispado vizinho de Salzburgo, acharam-se em oposição permanente ao governo e à nobreza. Também ali, as doutrinas da reforma encontraram terreno favorável. As perseguições religiosas e os aumentos arbitrários dos impostos provocaram a insurreição. Desde 1522, a cidade de Salzburgo, apoiada pelos camponeses e mineiros, estava em conflito com o arcebispo, discutindo-se os privilégios da cidade e a livre prática da religião. Em fins de 1524, o arcebispo atacou a cidade com lançquenés mercenários, amedrontando-a com os canhões do castelo, ao mesmo tempo que perseguia os pregadores heréticos. Decretou novos impostos esmagadores, provocando deste modo a indignação de toda a população. Na primavera de 1525, simultaneamente com as insurreições da Suábia, Franconia e Turíngia, sublevaram-se todos os camponeses e mineiros do país, formando bandos dirigidos pelos capitães Prosler e Weitmorzer, que libertaram a cidade e sitiaram o castelo de Salzburgo. Do mesmo modo que os camponeses da Alemanha Ocidental constituíram uma liga cristã, formulando suas reivindicações em 14 artigos. Na primavera de 1525, se sublevaram os camponeses da Estíria Alta, Áustria, Caríntia e Carniola, onde novos tributos arbitrários prejudicavam os interesses mais vitais do povo. Tomaram grande número de castelos, derrotando, perto de Gries, o velho general de Dietrichstein, vencedor da Stara Prava. Se bem que o governo tivesse logrado apaziguar uma parte dos insurretos, enganando-os, a massa não perdeu por isso sua coesão. Ao contrário, uniu-se aos de Salzburgo e, desse modo, todo o arcebispado de Salzburgo, a maior parte da Alta Áustria, a Estíria, a Caríntia, a Carniola, caíram em poder dos camponeses e mineiros. As doutrinas dos reformadores encontraram também muitos partidários no Tirol. Ali, mais do que em outras regiões dos Alpes austríacos, atuaram com êxito os emissários de Manzer. Como em outras partes, o arquiduque Ferdinando perseguia os pregadores da nova doutrina e violava os direitos da população com leis fiscais arbitrárias. A consequência foi, como em toda parte, a insurreição na primavera do ano de 1525. Chefiados por Geismar, discípulo de Manzer, e o único talento militar apreciável entre todos os chefes camponeses, estes se apoderaram de grande número de castelos e procederam muito energicamente contra os sacerdotes, especialmente no sul, na região do Adige. Também se sublevaram os camponeses do Vorarlberg, que se uniram aos do Allgäu. Nessa situação, o arquiduque fez concessões sobre concessões aos rebeldes, aqueles a quem pouco antes tinha querido exterminar à força de incêndios, saques e matanças. Convocou as dietas dos estados da Casa da Áustria, concluindo um armistício com os camponeses
até que elas se reunissem. Nesse ínterim, armava-se a toda pressa para poder mudar o mais rapidamente possível de linguagem ante os insolentes. Naturalmente, o armistício não durou muito tempo. Nos ducados, Dietrichstein, que precisava de dinheiro, dedicou-se ao saque. Suas tropas eslavas e húngaras entregaram-se às crueldades mais vergonhosas contra a população. Os estírios voltaram a levantar-se e na noite de 2 para 3 de julho surpreenderam o capitão-general Dietrichstein em Schleidming e mataram todos os que não falavam alemão. Dietrichstein foi capturado. No dia 3 pela manhã, os camponeses constituíram um tribunal de jurados que condenou à morte 40 nobres tchecos e croatas, os quais foram executados no ato. Este gesto produziu grande efeito. O arquiduque apressou-se em aceder a todas as reivindicações dos estados nos 5 ducados, a Alta e Baixa Áustria, Estíria, Caríntia e Carniola. Também no Tirol foram aceitas as condições da dieta, estabelecendo-se a tranquilidade no norte. Porém, o sul, que insistiu nas suas primitivas reivindicações, atenuadas pelas decisões da dieta, continuou em armas. Em dezembro, o arquiduque logrou por fim restabelecer a ordem pela força, fazendo executar inúmeros chefes que tinham caído em suas mãos. Em agosto, 10.000 bávaros, conduzidos por Jorge de Frundsberg, marcharam contra os rebeldes de Salzburgo. Este alarde de forças, assim como as dissensões que reinavam entre os camponeses, moveram-nos a concluir com o arcebispo um tratado que também foi aceito pelo arquiduque. Mas ambos os príncipes, que já tinham podido reforçar suas tropas, não tardaram a violar o tratado e, desse modo, os camponeses de Salzburgo viram-se obrigados a sublevar-se de novo. Os insurretos se sustentaram durante todo o inverno. Na primavera chegou Gainsmeier, que desenvolveu uma formidável campanha contra as tropas que avançavam de todos os lados. Numa série de combates brilhantíssimos que ocorreram em maio e junho de 1525, derrotou sucessivamente os bávaros, austríacos, tropas da Liga da Suábia e Lansknecht, do arcebispo de Salzburgo, impedindo durante muito tempo a união dos diferentes exércitos e ainda encontrando tempo para sitiar Radstadt. Por fim, teve de retirar-se ante a enorme superioridade numérica das forças que o cercavam. Abriu caminho através dos Alpes austríacos, conduzindo os restos de suas tropas a território veneziano. A República de Veneza e a Suíça ofereceram ao incansável chefe camponês um ponto de apoio para novas intrigas. Durante um ano, tratou de induzi-los a uma guerra contra a Áustria, o que lhe daria uma nova oportunidade de sublevar os camponeses. Mas, enquanto levava a cabo essas negociações, morreu vítima de um atentado. O arquiduque Ferdinando e o arcebispo de Salzburgo não podiam estar tranquilos enquanto Gainsmeier vivesse, e pagaram a um assassino que, em 1527, logrou por fim fazer desaparecer tão perigoso revolucionário.